Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Luciana Galisteu. Ela é delegada do Cresce, tem uma larga experiência na parte de corretagem de imóveis e vai nos trazer hoje informações valiosíssimas acerca do mercado imobiliário e também acerca da profissão de corretor de imóveis, além, é claro, de nos esclarecer acerca dos benefícios que o Cresce oferece aos corretores. Fica ligado que hoje vamos ter muita informação. Então, Luciana, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, me fala um pouco sobre você, sobre a sua experiência como corretora. Olá, eu tenho já 20 anos, né, de mercado imobiliário. Eu cheguei, me inscrevi no Cresce, no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, em 2004, em São Paulo ainda. E eu sou do interior de São Paulo, vocês vão perceber aqui pelo meu sotaque, né? E vim para o Rio, comecei no mercado imobiliário de lançamentos, sou especialista, gosto muito de lançamentos. E ao longo desses anos também fui me capacitando para poder estar trabalhando também com os imóveis avulsos. Os imóveis avulsos são aqueles imóveis que já são usados. E no lançamento, o corretor ele faz o curso de TTI, tira o Cresce e vai para o mercado. E o conselho ele oferece, né, capacitação para esses profissionais. E no lançamento, o corretor ele já tem todo um suporte pela imobiliária, um suporte jurídico. E como eu não conhecia o Rio de Janeiro quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar com lançamentos, porque para mim era o interessante de ter esse suporte jurídico das imobiliárias. E eu comecei na Patrimóvel, nessa época, em 2006, onde o mercado imobiliário estava crescendo. E foi assim que eu conheci o Rio de Janeiro. Bacana. E mais uma coisa, né? O que a gente costuma observar muito nesse mercado imobiliário? São muitas pessoas, muitos imóveis, no entanto, o financiamento ainda é uma dificuldade para as pessoas, né? E como que você consegue, nesse meio de lançamentos, encontrar as pessoas adequadas para aquele lançamento que você está oferecendo? As pessoas já vêm com a linha de financiamento pré-aprovada? Como que isso tem acontecido? Ou vocês que propõem o financiamento de acordo com algum banco parceiro? Por exemplo, eu trabalhei 8 anos na Cirela, que é uma construtora que também tem uma house. E hoje em dia, né, no passado a gente era separado. O corretor ele fazia o anúncio, ou a imobiliária fazia o anúncio, e esse cliente vinha através da busca de um imóvel na planta. E aí, só depois que esse imóvel fica pronto, quando entrega após 2 anos, que são, em média, 30 meses, né, 2 anos e meio de construção, que aí entrava uma empresa de assessoria, e essa empresa de assessoria, ela ela fazia uma nova análise da ficha do cliente, que comprou, daquele cliente comprador, e nessa análise ela fazia o perfil dele ali e oferecia diversos bancos. Hoje em dia, essas empresas de assessoria já estão dentro das construtoras ou da própria imobiliária. Quando a pessoa está comprando imóvel, ela faz uma análise primeiro, quando é no caso de construção. Primeiro ela faz uma análise para aquele período de construção, porque tem 20% que a pessoa paga durante a construção, de 20% a 25%. E aí faz uma análise de uma ficha, já considerando que daqui a 2 anos ela vai ter essa aprovação, já tem que estar pensando no financiamento, no crédito imobiliário. E quando esse cliente chega, ele já tem que apresentar a renda dele, tem que apresentar, hoje em dia, até tem a possibilidade de juntar rendas de outras pessoas. Por exemplo, você e sua esposa quer comprar um imóvel e você não tem a renda suficiente, você pode incluir o seu sogro, pode incluir o seu pai, pode incluir o cunhado, que tem uma renda melhor, e aí consegue fazer uma aprovação de crédito imobiliário de forma mais fácil. E isso foi mudando desde a pandemia. E durante a pandemia também teve uma queda nas taxas de juros, para poder acelerar esse processo. E hoje, com essa assessoria dentro das próprias imobiliárias, o cliente, ele já, quando compra o imóvel, ele já faz essa análise, já deixa tudo aprovado, e quando entrega as chaves, ele só formaliza esse contrato com o banco,
a escolha dele, porque ele vai ter diversas taxas no mercado, onde ele vai escolher o melhor custo-benefício e assinar com um crédito imobiliário com o banco da preferência dele. Geralmente com aquele banco que ele tem um melhor relacionamento. Perfeito. Uma das questões que eu observei é que o corretor de imóveis é uma daquelas profissões que costumam chamar de profissão canivete, né? Você tem diversas atividades que podem ser desenvolvidas. São diversas ferramentas para atuação. E a grande maioria do público costuma pensar que corretor é aquele que compra, aluga e vende imóveis, né? Só que vai muito além disso. Sim. Então, apresenta para a gente a profissão de corretor de imóveis e tudo que um corretor pode fazer. Bom, começando, né, o corretor, uma pessoa que queira se tornar um corretor de imóvel, ele tem que primeiro buscar um curso para fazer um curso de técnico em transações imobiliárias, que é o famoso TTI. Esse corretor, essa pessoa vai procurar uma escola credenciada pelo MEC, e também em parceria com o CRES, dentro do próprio Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, ele já tem ali um convênio com algumas escolas que são aprovadas pelo MEC, que estão de acordo com o que precisa ser feito para que a pessoa faça esse curso e tenha uma validade. A norma é vigente, no caso. Exatamente. E aí ele faz esse curso, assim que terminou, que ele pegou o certificado, ele vai até o CRES, faz a inscrição como corretor, aí ele recebe uma identidade profissional com um número que ele vai estar ligado ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. A partir desse momento, ele pode atuar no mercado e pode trabalhar tanto com administração de imóveis, pode atuar com vendas, com locação, administração, pode estar fazendo inclusive a avaliação. Dentro do CRES, o próprio conselho oferece o curso de perito avaliador. Não tem custo para o corretor fazer esse curso de avaliação dentro do conselho. E ele também através do COFES. Você faz uma nova identidade depois e vai colocar o número do CNAE, que dá direito ao corretor a fazer avaliações com esse curso oferecido pelo próprio conselho. Existe no mercado outras empresas que também oferecem. Mas o curso que o CRES oferece dentro do próprio conselho, ele tem muito mais qualidade e ele não é cobrado nada do corretor. Então, o corretor, a partir do momento que ele se inscreve, ele tem um compromisso com o conselho de uma anuidade, só que no final das contas, essa anuidade, que é por volta de R$800, ela acaba ficando uma anuidade zero. Perfeito. A gente vai falar sobre isso também e eu achei muito interessante. São vários programas que o Cresce desenvolve, né? Mas, assim, hoje o nosso papo vai ser tão abrangente que nós vamos falar da profissão, do conselho, de uma série de questões. E voltando à questão da avaliação de imóveis, da formação, enfim. Tem um ponto em particular que eu considero até um ponto bem sensível, né? Que eu queria ouvir a sua opinião e saber se o Cresce tem alguma iniciativa em relação a isso. Infelizmente, a gente vive num tempo nebuloso, onde muitas pessoas querem passar na frente, querem tirar vantagens, e não é difícil encontrar anúncio de gente vendendo diplomas de TTI, de corretor de imóveis, né? E gostaria de saber de você, existe alguma iniciativa do Cresce para tentar combater esse tipo de prática? Sim, o Cresce, ele não concorda, né, com essa prática, então a gente tem uma fiscalização muito ativa. Tanto as pessoas, o próprio cidadão, ele faz essa denúncia junto à fiscalização do Cresce, e o Cresce vai em busca, né, dessa informação, confirmar essa informação dentro do conselho para saber se tem veracidade. E dentro do conselho ele vai seguir todos os trâmites com a Secretaria de Educação, vai fazer a denúncia caso aconteça isso, porque não tem como acontecer isso dentro do conselho, a gente não concorda, mas também não dá para ter um controle de tudo isso, né, de tudo que acontece. Mas o conselho está muito ativo, o Conselho Federal, o COFES também que faz a denúncia, né, junto à Secretaria de Educação, e dá o prosseguimento para que tire esses profissionais,
a gente nem pode dizer profissional, né? É esse tipo de empresa. Os golpistas e as falsas escolas. Exatamente. Né? Que isso acontece em várias profissões, né? Acontece na medicina, acontece na enfermagem, Sim. acontece em outras profissões. E o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, eles também não fugiu dessa regra, né? Inclusive, teve algumas denúncias no passado e, inclusive, a escola que foi denunciada, ela hoje não atua mais em função do COFES que fez essa denúncia. Isso é muito importante, sem dúvida. Zelar pela segurança da sociedade como um todo, Sim. né? A gente se preocupa muito porque esse tipo de coisa é um risco muito grande. A pessoa vai colocar ali um patrimônio dela, vai investir. Sim. E não... Imagina você investir na mão de uma pessoa que não tem nenhum preparo, você vai perder patrimônio, vai perder tempo de vida na prática, é cruel. Mas voltando à questão da qualificação, você falou aí sobre a formação de perito, né? O perito avaliador de imóveis, como que funciona essa atuação? Porque eu particularmente conheço algumas imobiliárias e nunca vi essa oferta de perito avaliador. Como que funciona um perito avaliador na prática? Então, por exemplo, eu fiz esse curso de avaliação, onde o corretor de imóvel, vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Uma pessoa tem um terreno, que é uma fazenda com potencial para fazer uma regularização dela e fazer um loteamento. O corretor, com essa formação também de avaliador, ele pode pegar esse terreno, fazer um estudo nessa área, inclusive eu já fiz isso, e ao invés de eu pegar esse terreno e anunciar vendo um terreno ou a fazenda para alguém, o que eu faço? Eu vou fazer uma análise da documentação desse terreno, ver o potencial construtivo dele, e aí, depois que eu fizer essa avaliação, eu vou oferecer para uma construtora com potencial, por exemplo, uma área de 1 milhão de metros quadrados. O que pode ser construído nessa área? Pode ser construído um resort? Condomínio de armazém? Um condomínio, por exemplo, um condomínio misto, onde tem um shopping, um hotel, uma marina, principalmente regiões que são litorâneas. Você tem áreas muito grandes, tem uma área de preservação também. Então, o corretor pode fazer em parceria junto com o arquiteto, pode fazer em parceria com o engenheiro civil também, ou fazer sozinho, porque ele consegue. Eu já fiz com parceria com o arquiteto, que eu faço muita parceria com o arquiteto, em outras áreas também, assim, indicando para fazer uma obra no imóvel, quando o cliente precisa, dar ideias para o cliente, o que pode ser usado naquela planta. Logo quando ele já está ali comprando, já dá para ter essas ideias, até pelo próprio decorado. Mas além dessa parceria com o arquiteto, nas decorações, a gente também pode fazer com o arquiteto no projeto, onde o arquiteto ele tem esse conhecimento um pouco mais amplo do que o corretor e também o engenheiro, né? Também tem esse conhecimento maior, onde a gente pode unir as forças e fazer um projeto muito grandioso e oferecer algo que poderia ser oferecido ali, ofertado um terreno, uma área que está crua, com um projeto sem muito mais interessados. E aí fica muito mais viável o negócio acontecer, porque a construtora vai chegar e já tem um trabalho feito, com certidões prontas. Então, acaba viabilizando muito mais o negócio do que o corretor somente anunciar aquela área sem esse estudo. E essa avaliação é uma avaliação que não é uma avaliação rápida, porque você tem que tirar documentações. O meu laudo de avaliação, ele costuma ter no mínimo umas 40 páginas. Então, a pessoa vai receber um material, uma apostila, onde vai ter um índice, vai ter ali a documentação do proprietário, vai ter a documentação do imóvel, uma certidão de ônus reais atualizada, vai ter o IPTU, se o imóvel tem IPTU, se é uma área urbana ou se é o ITR, se for uma área rural. E aí você vai juntando várias documentações, vai juntando fotografia e fica muito mais fácil. Quando a pessoa quer comprar um imóvel, ela vai poder chegar ali, o proprietário ou o corretor apresentar um book para ele. Aí você imagina você está querendo ver uma área para fazer algo, você tem pouco tempo, um empresário, um construtor,
ele às vezes marca uma reunião, tem que ser uma reunião super objetiva. Você chega ali, você entrega na mão dele um book onde já tem tudo, que ele não precisa ficar pedindo para o corretor, me manda R$ 1.000, me manda uma foto, me manda a marcação. Prático, você bota né? tudo, fica muito mais prático. Esse seria o Pitan ou não? Sim, sim. É o conhecido, né, no mercado como Pitan. Perfeito. Uma outra questão, Galisteu. Eu vejo muito aqui, alguns lugares, né, por exemplo, onde era um supermercado, alguém aluga aquilo ali, fraciona com diversos estandes e começa a fazer, por exemplo, shopping de informática, feirão de malhas e por aí vai. E a prefeitura concede um alvará para cada uma daquelas baias ali. Esse fracionamento imobiliário também pode ser feito pelo corretor nas prefeituras? Sim. Como que funciona isso? Você sabe dizer pra gente? Eu nunca fiz algo assim, nesse padrão que você está falando. Eu conheço como é que funciona, assim, por altos, mas nunca fiz o trabalho do início ao fim, para poder te falar detalhadamente disso. Sim. Aí eu prefiro não entrar nesse detalhe para poder estar explicando algo que eu não fiz. Eu gosto de falar aquilo que eu realmente já tenha feito, para poder falar com mais propriedade. Mas é uma coisa que você vê os corretores atuando, fazendo e Muito tendo poucos. retorno? Muito poucos. Tem corretores especializados que fazem isso. Porque a gente, dentro da corretagem, a gente, assim como no direito, segmenta. Então, tem o corretor que ele só atua no recreio, só com locação. Tem um corretor que atua no recreio só com venda. Tem um corretor que ele só faz avaliação. Tem um corretor que só trabalha com área rural. Então, assim, é muito segmentado. Porque você não consegue abraçar o mundo. Sim. Eu sou corretora, sou avaliadora, sou advogada, sou delegada do Cresce. Então, assim, são muitas funções. Para você poder falar com o cliente e falar de uma especialidade, fica muito mais fácil depois você apresentar as outras. Então, a maioria dos corretores fazem isso. Eles escolhem uma área que eles preferem, que eles já têm... O ideal é o corretor, quando está começando, ele já identificar aquilo que ele vai fazendo um pouquinho de cada e ver aquilo que ele gosta mais. E aí ele se identificou com uma área, ele se especializa naquilo. E aí ele vai fazer vários cursos de especialização nessa área para poder entregar melhor, né? Eu já percebi que essa questão dos cursos, assim, da formação continuada é fundamental para quem quer ser um corretor de imóveis. Sim. E essas especializações, na realidade, não é do conhecimento do grande público, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a formação continuada. Você me falou que o Cresce possui uma universidade corporativa chamada Unicresce, isso, que possui diversos cursos de especialização, de atualização. Fala para a gente um pouco sobre a Unicresce e quais os cursos ofertados. Olha, a Unicresce, ela foi criada com esse intuito de trazer para o profissional maior qualificação. E o corretor, ele paga uma anuidade e ele tem esse benefício. Ele, estando em dia com o conselho, ele tem o benefício de estar fazendo os cursos dentro da Unicresce. São cursos de avaliação, inclusive atualizações, curso de documentação imobiliária. Quando eu comecei lá no início, quando eu tirei meu Cresce, eu fiz 4 ou 5 vezes o curso de documentação imobiliária. Porque no Código Civil, uma das profissões mais antigas é o do corretor de imóvel e consta, inclusive, as obrigações do corretor no Código Civil. Onde o corretor ele tem a obrigação de informar os riscos para o consumidor, para o cliente em potencial, do risco dos negócios. Supondo que eu vou oferecer um imóvel para você que esteja pronto, que é o famoso avulso. Aí eu vou te oferecer, olha, eu estou com esse apartamento aqui na Barra e você fala, tá tudo bem com a documentação? Tá. Para eu falar para você que está, eu já tenho que ter pedido o documento do vendedor, a ônus reais do imóvel atualizada, para eu saber se não tem nenhum tipo de penhora, se não tem nada que impeça a venda. Se eu não fizer isso como corretora, como profissional, eu corro o risco de ter uma denúncia, um processo por ausência, né,
dessa obrigação e eu preciso estar, inclusive, eu respondo, tenho responsabilidade civil, inclusive podendo ter que indenizar se eu causar prejuízo à pessoa, porque a minha obrigação é informar o comprador os riscos do negócio. Então tem que buscar fazer uma análise muito criteriosa da documentação. Perfeito. Uma outra questão. Como você falou, né? Tem toda uma burocracia na prática a ser seguida, até por questões de responsabilização civil. Mas uma outra questão. O corretor de imóveis, ele pode trabalhar com inventário, por exemplo? Não, para fazer o inventário precisa de um advogado. Mesmo o extrajudicial precisa ter a assinatura de um advogado. Então, o corretor, hoje também, o número hoje de corretores que tem nível superior aumentou muito. O número hoje de corretores e corretoras é uma média de 50%. Hoje já tem, eu acho um número muito bom, que tem nível superior. Esse profissional, ele é mais qualificado. Quando eu entrei no mercado, o corretor ele tinha uma imagem de que era aquela pessoa que já fez tudo na vida e aí já se aposentou e veio para a corretagem. Era renda extra, né? Era uma renda extra e era aquela pessoa que, um idoso que lá atrás ele já se aposentou, queria ter uma renda extra e não queria ficar parado. Eu vou ser corretor. Então, quando eu cheguei na corretagem, 20 anos atrás, ainda tinha muitos idosos na corretagem. Hoje em dia mudou completamente, porque o jovem hoje muitas vezes sai de uma universidade e ele não tem uma colocação imediata e através da profissão do corretor de imóvel, também tem muitos jovens vindo que está vindo do marketing, que entende que o marketing é muito importante também na compra e venda de imóvel, né? na divulgação de tudo. Então, as pessoas hoje estão vindo trazendo essas outras experiências. No mercado imobiliário hoje tem muitos profissionais muito bem-sucedidos, que já foram empresários, que têm um network muito grande e que vieram para a corretagem para poder estar agregando esse conhecimento, esse network que eles têm e fazer negócios. Né? Então, assim, o corretor de imóvel, ele pode fazer inventário junto, em parceria com um advogado. Mas sozinho, não. Então, ele vai auxiliar na questão da formatação de um inventário, Sim. é isso? Muitas vezes o corretor, ele está ali à frente. Ou a pessoa fala, olha, a gente herdou aqui um imóvel, a gente quer vender. O cliente entra em contato com o corretor, que é a pessoa que vende. Mas a gente precisa regularizar. Então, o corretor faz essa parceria com um advogado e aí precisa da assinatura do advogado, junta todas as certidões que são necessárias e começa a fazer um inventário para que esse imóvel consiga ser vendido e ser colocado no mercado com já feito essa regularização, né? Porque muitas pessoas não sabem que para um imóvel ele estar regularizado, ele tem muitos detalhes. Por exemplo, você comprou um imóvel solteiro, aí você casou. Tudo que acontecer na sua vida civil precisa ser averbado quando você tem um patrimônio lá no registro de imóveis. Então, você casou, se a pessoa participou, tem que estar todas as coisas que aconteceram. Se houve uma herança que acrescentou ao seu patrimônio, ou se você fez uma construção, um aumento de área construída, tem que constar na prefeitura, tem que constar no RGI. Então, tudo isso é regularização. E as pessoas acham, no geral, né, o público, eles não sabem muito essa diferença de que o imóvel está irregular se ele não tiver feito algumas atualizações junto ao RGI. Por isso a importância dessa parceria entre o corretor e o advogado, principalmente sendo um advogado imobiliário. O advogado imobiliário, ele tem esse conhecimento também da prática da compra e venda, entendeu? Entendi. Como você é também delegada do Cresce, né? Eu acredito que você seja uma pessoa excepcional para poder falar sobre o conselho em si. Eu dei uma analisada em vários materiais, inclusive você trouxe bastante coisa aqui para a gente hoje.
E fora aquilo que você já havia comentado e até me enviado, eu verifiquei que o Crest ele tem uma preocupação muito grande em oferecer um retorno do valor investido, né? Sim. E existe um programa chamado Anuidade Zero, Sim. é isso? Sim. Que trabalha com uma espécie de cashback. Fala pra gente, por favor, sobre esse programa. Então, hoje o corretor, quando ele paga a anuidade dele, se ele pagar no cartão de crédito, ele tem a opção de fazer compras dentro do site do Cresce. Ele tem lá algumas empresas que são cadastradas junto ao Cresce. Por exemplo, Magazine Luiza, Lojas Americanas, onde ele pode comprar o que ele precisar ali dentro do site do Cresce e usar esse valor que ele comprou, volta para ele como um cashback. E aí ele tem como comprar depois, adquirir outros produtos com esse cashback que ele tem. E acaba que a anuidade que ele pagou, além desses cursos, né, que ele também não paga, ele também tem essa opção de estar fazendo compras dentro do próprio site, porque aí essa compra é feita dentro do próprio site do Cresce. Interessante. E nisso aí você acredita, desde quando está sendo feito isso? Dessa gestão, que foi de 2022 e foi feito 2022 até 2024, foi a primeira gestão, e agora fez uma troca, né, o presidente, que é o Marcelo Moura, da gestão anterior, que vai até dezembro. Hoje teve uma nova eleição e vai ser o João Eduardo, que passa a ser o presidente, e o Marcelo Moura, o vice-presidente, que vai ser uma gestão continuada 2025, 2026 e 2027. Então, porque o período, né, de gestão é um triênio. Então, esse período de 3 anos. E durante, inclusive, também tem uma notícia boa, né, para os corretores, que a gente divulga, mas às vezes não chega a todo mundo. Então, aqui é mais uma forma de estar divulgando. Durante essa gestão de 2022 a 2024, o Cresce comprou um prédio inteiro, que era o antigo prédio da CBF, de 10 andares. Está sendo feita uma reforma para que até 2025, quando o Cresce completar 65 anos de regulamentação de profissão, fazer a inauguração desse prédio todo, onde a gente vai ter andares inteiros, muito mais acomodação para o corretor, com auditórios maiores e um prédio inteiro, né? Que hoje o Cresce fica na Presidente Vargas e tem 3 andares lá. Então vai ter um prédio inteiro, assim, que vai ficar bem legal. Uma expansão significativa, né? Você vê Sim. que realmente está sendo feito um bom investimento em cima daquilo que é captado Sim. pelos corretores. E isso a gente sabe que todos os conselhos têm uma inadimplência fora do comum. Sim. Aqui no Brasil, qualquer coisa que você imaginar tem uma grande inadimplência. Então, é realmente um retorno bem bacana, que é difícil a gente ouvir algo nesse sentido. É uma iniciativa que, para o profissional, gera uma facilidade e até uma certa tranquilidade. Aquele dinheiro está indo, mas ele volta. Sim. Isso, hoje em dia, faz uma diferença muito grande. E uma questão que eu sempre costumo observar, que você comentou com a gente também, que foi em relação à questão dos benefícios da Unicresce, que você já havia comentado, que são os cursos, mas esses cursos em si, eles todos, quando são feitos, quando o corretor faz esses cursos, ele recebe certificado, esses cursos podem ser averbados junto ao conselho. Como que funciona isso na prática? Então, o corretor, como eu comentei, ele precisa estar em dia, né, com o conselho. E aí ele vai entrar lá no link da Unicresce, que é uma aba dentro do próprio site do Cresce, e ele vai ter todos os cursos oferecidos. Mensalmente, esses cursos abrem novas vagas para esses cursos que são os mais pedidos. O principal deles é esse de avaliação imobiliária. Então, geralmente, só aqui na capital, tem assim todo mês 200 vagas. E elas acabam em questões de minutos. Às vezes você posta, eu criei um grupo só para cursos, e aí eu coloco lá os cursos, essa divulgação assim que inicia o mês, e assim, 40 minutos depois já não tem mais vagas, porque as pessoas se interessam muito. E dentro desse curso, né, a pessoa ela não pode faltar nas aulas, por exemplo, como eu falei da avaliação, que é um curso que é muito procurado por todos. O profissional ele vai estar fazendo as aulas via Google Meet, a plataforma que é utilizada. É ao vivo ali as aulas.
e finalizando, quando ele concluir o curso, ele recebe um certificado e com a hora que ele teve ali de curso, e ele pode, inclusive, utilizar esses certificados para poder colocar na divulgação dele, daí da qualificação dele. São validados pelo MEC. Muito interessante. E dentro de todo esse aval, né, de todo esse rol de benefícios que o Cresce vem oferecendo, existe perspectiva disso se expandir também, né? Com esse prédio agora vocês vão começar a fazer eventos, vão começar a fazer mais cursos presenciais e isso vai gerar, com certeza, um aumento de demanda para o Conselho. Como que você vê o Conselho para os próximos 5 anos em relação aos profissionais? Bom, olha, só nessa gestão que agora, né, termina agora em 2024, já houve grandes avanços com essa busca de entregar para os profissionais melhores qualificações e também investimentos dentro do Conselho. Por exemplo, além do prédio, foi feito hoje toda uma troca de sistemas de informática que não fazia desde há 20 anos atrás. Então, assim, foi feita uma atualização tanto de sistemas, treinamentos de profissionais. Hoje o corretor ele tem um aplicativo, tem a ouvidoria, diversos canais onde ele é ouvido. Assim, alguns anos atrás, para o profissional conseguir falar com o conselho e resolver um problema era muita dificuldade. Hoje em dia tem, nessa nova gestão, uma quantidade de funcionários grande para atender essa demanda. Só no período de eleição, teve o canal da ouvidoria teve mais de 2.000 atendimentos. 2.000 atendimentos profissional que estava em dúvida, saber ali o que ele foi lançado bem próximo da eleição. Mas continuou esses atendimentos e tem um aumento assim, de atendimento muito grande, diariamente. Aí esses números são atualizados, mas aí o corretor ele consegue ser atendido de forma pelo WhatsApp, por telefone, por vídeo chamada. Então, ele tem a opção de escolher a forma que ele quer ser atendido. E isso é muito bom, né? Porque o profissional ele tem uma dúvida, ele sabe que ele ligando para o conselho, ele vai ter esse respaldo e esse atendimento. Ser ouvido, né? A ouvidoria realmente está funcionando bastante e os corretores estão muito satisfeitos com isso. Tem comentando. O delegado que está mais próximo ali do corretor, né, que é a ponte entre o conselho e os corretores, a gente tem esse feedback dos profissionais que estão gostando, estão muito felizes com essa gestão. Maravilha. É interessante. O retorno satisfatório sempre é interessante. Mas me fala uma coisa, Galisteu. Existe uma outra questão. A gente que lida com o público observa que quando as pessoas vão escolher uma profissão, elas se sentem muito inseguras. A gente tem um exemplo, né, saindo da corretagem, dos taxistas, por exemplo. O taxista antigamente ele investia R$100 mil numa permissão, comprava uma autonomia para ser taxista. Vieram os aplicativos e hoje desvalorizaram-se muitas autonomias e muitos hoje em dia até saíram do táxi, foram para o Uber. Quem comprou várias autonomias perdeu dinheiro, é um fato. E essas experiências que ocorrem na sociedade, na economia, fazem com que as pessoas fiquem muito inseguras. Então, hoje a gente também vê um novo movimento. Inteligência artificial, algoritmo em praticamente tudo que a gente faz e várias imobiliárias onde você consegue escolher o imóvel, comprar imóvel, participar de leilão online, tudo via internet. A profissão de corretor de imóveis, ela não fica ameaçada com o avanço dessas tecnologias? Não, pelo contrário. A inteligência artificial ela é utilizada em favor do profissional que sabe usar. Então, o que o profissional precisa fazer é se qualificar. Ele estar sempre atualizado com as informações, procurando estar conhecendo como é que funciona a inteligência artificial e saber usar ela a favor dele, né? Então, assim, hoje, por exemplo, o próprio Conselho investe muito em informatização, em divulgações. Hoje,
tem muitos aplicativos hoje que trabalham dentro do mercado do segmento imobiliário com inteligência artificial de atendimento via WhatsApp, para poder facilitar as grandes imobiliárias esse atendimento. A grande maioria das imobiliárias maiores já tem isso funcionando, para poder agilizar esses atendimentos e qualificar, né, melhor também o perfil do cliente. Então, hoje no direito também é assim, na corretagem também não tem para onde fugir, só o profissional precisa estar se atualizando mesmo para poder conhecer a ferramenta e usar a favor dele. Perfeito. E na questão do seguinte, vamos imaginar, eu entrei no site, fiz o aluguel de um imóvel, um apartamento, fiz o contrato online, apresentei minhas certidões online, fiz o upload de tudo, a imobiliária recebeu do outro lado, mas quem está do outro lado pode ser um simples secretário, não precisaria de um corretor para isso, né? E algumas pessoas ficariam preocupadas. Pô, eu quero ser corretor, achei muito bacana, mas ainda assim eu fico inseguro, porque quem garante que do outro lado vai ter um corretor realmente vendo aquela documentação? O que você diria para essa pessoa que está ali querendo, mas fica preocupado, fica inseguro todas as vezes que vê uma placa assim, direto com o proprietário? O que você diria para essa galera? Eu diria que essa pessoa não faça uma compra ou uma administração direto com o proprietário. Por quê? O proprietário ele não tem conhecimento técnico para entender de documentação. Então, muitas vezes, ele tenta vender para a pessoa que está comprando uma vantagem de estar comprando direto com ele, só que a pessoa tem todos os riscos. Porque uma compra assistida por um corretor de imóvel, como eu expliquei lá no início dessa responsabilidade civil, o profissional ele precisa ter qualificação para olhar para uma certidão de ônus reais e saber se tem algum risco naquele negócio. O proprietário, principalmente se ele tiver de má fé, e ele não quer que a pessoa comprador saiba do problema, ele não vai dizer. Estiver falando com ele, a pessoa, o interessado na compra, ele vai fazer de tudo para que a pessoa, na emoção, assine um documento com ele, já faça um sinal, inclusive já fazendo de má fé. Inclusive, existem muitas fraudes, né, no segmento imobiliário. E com o corretor, ele tem um conselho por trás, essa pessoa, esse cliente comprador, ele tem um conselho para poder ter um respaldo, né? E esse corretor que está ligado ao conselho, ele tem um código de ética a seguir e tem essa obrigação, esse compromisso de informar os riscos do negócio. E o proprietário ele não vai fazer isso. E ele pode ser responsabilizado civilmente com isso, criminalmente também? Inclusive criminal. Por apropriação indébita, por exemplo. A pessoa pode pegar um dinheiro que não é dela e tanto o profissional, por exemplo, se o corretor fizer isso, ele vai responder dentro do Código de Ética, no Código Civil e também no Código Penal. É uma segurança a mais para quem vai comprar um imóvel, para quem vai alugar, para quem vai fazer qualquer coisa. Inclusive, o Cresce, ele tem... Desculpa. Não, sem problemas. O Cresce, ele tem uma van toda adesivada, né, com o nome do conselho. A gente costuma fazer o Cresce itinerante, que ele vai em lugares que as pessoas, o público, né, o cidadão não tem conhecimento do que é o Cresce, e ele vai, por exemplo, no Recreio, já fizemos ações na praia, informando aquelas pessoas, os cidadãos que estão ali na região, caminhando na praia e fazendo essa conscientização da importância do corretor, da importância de ter um profissional qualificado para poder tá atendendo essa pessoa e junto com a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Polícia Militar, junto com o Recreio Presente, por exemplo, foi no caso do Recreio que nós fizemos e foi muito bem aceito pela população essa luz, né, para informar as pessoas da importância. Porque às vezes a pessoa só falando Cresce, não sabe o que é Cresce. Então, por isso que a gente vai até o cidadão e informa. Em setembro, inclusive, eu estou fazendo tentando agendar com a prefeitura, porque a gente tem que ter autorização da prefeitura para poder ter um local para parar a van
e aí fazer essa movimentação ali, informando o cidadão sobre essa importância do conselho, entendeu? Maravilha. O que acontece? Geralmente, quando vocês fazem esse tipo de ação, né, vocês levam o conhecimento para quem não tem a menor noção do que é um conselho. A grande maioria das pessoas, né, inclusive foi uma pergunta que eu fiz lá atrás para o presidente do Conselho de Administração, é aquele esclarecimento básico. Qual é a diferença entre a associação, o conselho e o sindicato? Porque para as pessoas, no geral, elas não conseguem dissociar. E o conselho em si é aquela instituição que, de fato, tem um escrutínio sobre o exercício da profissão. Sim. Porque, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo joga limpo, né? E é importante que a gente tenha ali algum tipo de fiscalização paralela para evitar que abusos sejam cometidos e malandragens também, Sim. que a gente sabe, né? Agora, me fala uma coisa, Galisteu. Vamos imaginar o seguinte. Hoje, dentro da profissão de corretor de imóveis, nós temos algum tipo de perfil específico ou é uma daquelas profissões mais plurais que existe? Pessoas que estão fazendo transição de carreira, pessoas que, como você falou, né, saíram da faculdade, não encontraram emprego, estão buscando a corretagem também. Fala pra gente sobre o perfil desse pessoal que está entrando nesse mercado e aqueles que já estão também. Então, hoje, como eu citei esse exemplo dos jovens que estão saindo com o diploma na mão e estão vendo na corretagem uma possibilidade de ganho imediato, desde que qualificado, né? A pessoa ela não vai chegar ali somente com Cresce e achar que já vai fazer uma venda imediatamente, sim, porque não é assim que funciona. Geralmente a gente faz um cálculo para o corretor ter uma tranquilidade, ele ter uma reserva antes de começar, né, na corretagem, porque ele vai chegar com despesas. Ele vai ter que ter um custo para poder fazer o TTI, vai ter um custo, um investimento para poder, principalmente o jovem, comprar roupas adequadas para estar se vestindo de acordo com o que a profissão exige, né? A gente precisa ter uma boa apresentação. Sim. E hoje tem muitos advogados, por exemplo, que atuavam em outras áreas e viram no direito imobiliário uma possibilidade de tirar o Cresce ou fazer uma especialização em direito imobiliário e estão atuando também nesse outro segmento. O profissional de marketing, o empresário que tem um bom network, porque para vendas, o principal ferramenta que a gente precisa ter é o network. Então, essas pessoas que têm uma rede, né, de relacionamentos, elas começaram a olhar como usar essa rede em favor dela. E a profissão de corretor de imóvel, você tem isso, de positivo, né, que pode estar agregando. Então, o que tem acontecido é isso, essa migração, né, de outras áreas para a corretagem. E o profissional profissional muito bem qualificado, muito bem sucedido na área imobiliária. E principalmente aqui nessa região que eu moro e atuo aqui, do Recreio e Barra, né, a região da Zona Oeste, onde estão as mansões, os grandes empreendimentos comerciais e residenciais estão aqui na Barra, né? Então, todo mundo quer vir trabalhar na Barra, mas nem todo mundo pode trabalhar na Barra, porque exige maior qualificação, existe um maior investimento. Então, uma empresa que queira se estabelecer na Barra como imobiliária, ela vai ter um custo de um espaço, ela vai ter um investimento alto, porque ela está num lugar de alto padrão e de alta exigência, né? Então, não basta a pessoa falar, eu vou tirar o Cresce e quero atuar com alto padrão. Porque o alto padrão exige que ele também tenha uma alta qualificação. E um alto investimento. Também. Na realidade não existe nada fácil na vida, né? As coisas têm que ser construídas e mantidas. Sim. Que também não adianta você construir sem uma perspectiva, porque aquilo desaba muito fácil. Na época do tranca-tudo, né? Na época da pandemia, como que os corretores fizeram para se manterem ativos no mercado sem fluxo? Como que foi feito isso na época? Então, a pandemia, para a gente, teve dois lados. No meu caso, por exemplo, eu morava num condomínio de casas. E foi assim, um momento em que todo mundo precisou ficar trancado dentro de casa, começou uma procura por imóveis. O mercado imobiliário teve uma movimentada muito grande. Porque
Se você morava num apartamento de 2 quartos com filho, você precisou ter mais um quarto para poder criar um espaço, um home office. Me deu só um minutinho. Sem problema, fica à vontade. É interessante saber que houve uma diferenciação, porque, Sim. no geral, é complicado. O que aconteceu? Só um instantinho. Mestre, pode cortar esse pedaço Isso. depois? Eu ia pedir isso. Pode? Perfeito, eu vou reiniciar, tá bom? Então vamos lá. Uma questão que eu considero assim um divisor de águas foi o período da pandemia, né? Todo mundo sofreu muito naquela época. Como que o corretor de imóveis se virou naquele momento? Então, o corretor de imóvel, ele deparou com tudo fechado, mas ao mesmo tempo que as pessoas estavam fechadas e tinham que ficar ali com o filho estudando, o profissional tendo que ficar em casa e precisando ter um espaço onde a esposa estava no telefone trabalhando, o marido estava no outro telefone fazendo reunião de negócios, o filho estava numa aula online, ficou impossível as pessoas estarem morando no mesmo ambiente que estava. Então, houve uma mudança muito grande no período de pandemia por procura, principalmente locação, onde as pessoas estavam no apartamento de 2 quartos e queriam ir para o 3. Um que estava num de 3 quartos precisava de 4 porque precisava de um home office, de um espaço, de um escritório, onde o filho pudesse estudar, o marido pudesse atender, e começou a fazer... as pessoas precisaram desse espaço maior. Algumas pessoas precisavam, por exemplo, trabalhava em casa, trabalhava com uma empresa de alimentação, ela precisou trazer isso para casa, então ela precisava de uma cozinha maior. Então, essas procuras para a gente, uma casa com quintal, um condomínio que tivesse área de lazer onde o filho pudesse ficar solto e não precisasse ficar dentro do apartamento, foi essa, no meu caso, principalmente que eu morava em um condomínio de casas, foi um momento de grande procura por casas e esse movimento de imóveis maiores para o mercado imobiliário foi positivo, ficou aquecido durante a pandemia. Apesar de outras áreas ter sido ruim esse fechamento, para a gente colocou uma máscara e foi às ruas atender os clientes, porque as pessoas também queriam sair de casa. Era um período que, às vezes, o cliente, a gente atendia um cliente e falava, quer marcar visita? Quero marcar, que eu estou precisando urgente, não aguento mais ficar em casa com todo mundo se esbarrando e se trombando dentro de casa durante a pandemia, que as pessoas não tinham isso, né? Antes da pandemia, cada um saía de manhã e as pessoas mal se viam. Muitas vezes, as famílias se reencontravam, ficavam realmente um tempo juntos somente nas férias. E durante a pandemia foi se estendendo. Foi um mês, 6 meses, 1 ano e chegou quase 2 anos, né? Não, na realidade, assim, as escolas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, retornaram em 6 meses. E, inclusive, eu participei ativamente nesse processo para a gente sair logo dessa quarentena, porque foi muito sacrificante. Sim. Mas é aquilo, alguns setores permaneceram durante muito tempo encalacrados, né? O que, de certa forma, deu uma derrubada significativa na economia como um todo. E a gente percebeu que algumas profissões tiveram a oportunidade de se reinventar. Sim. No entanto, outras foram praticamente extintas. E quando a gente vê assim algum profissional, a gente sempre pergunta como que foi naquela época passar por aquilo tão inédito e, queira ou não, infelizmente a gente passou por um período onde muitas pessoas simplesmente desistiram daquilo que vinham fazendo. Até imagino que a corretagem de imóvel deva ter ganhado mais alguns profissionais que tiveram que se reiniciar no mercado, né? Sim. Isso de fato aconteceu? Sim, inclusive, por exemplo, algumas empresas criaram tour virtual, né? Onde o cliente que antes ele precisava ir num imóvel visitar, a gente passou a fazer reuniões virtuais, da onde a pessoa estiver, a gente fazia uma sala e conseguia estar a família. Se eu tivesse um nos Estados Unidos, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, você reunia todo mundo e fazia um tour virtual por um imóvel. Então, você conseguia ter um 360 de um imóvel decorado. E isso passou também, outras empresas também começou a ver isso no mercado imobiliário como
uma nova ferramenta a ser utilizada, os contratos com assinatura digitais. Mudou muito, né? A gente cresceu, até no direito também, como na área dessa parte de contratos, ela teve que se adaptar muito rápido. Então, os cartórios, junto também, a gente teve toda uma mudança nos cartórios para essa assinatura digital ser validada. Inclusive, eu nem não sabia como é que funcionava, que hoje os cartórios oferecem de graça para qualquer cidadão que queira ter assinatura digital. Ele faz um agendamento com o profissional do cartório, marca uma reunião online, faz uma fotografia da biometria facial e que vai estar validando aquela assinatura dele ali. E ele faz hoje pelo cartório de onde ele tiver uma assinatura de um contrato de compra e venda. Entendeu? Então, isso facilitou muito. Isso aconteceu na pandemia. Junto com os processos digitais, né, que a gente teve aí todo esse avanço com relação aos processos que acabou facilitando muito para a gente. Então, durante a pandemia, houve muitas vendas de pessoas que estavam em outros estados e estavam comprando aqui no Rio de Janeiro. E esse tour virtual, como eu falei, facilitou muito também. Aquelas pessoas que tinham medo e que não queriam, mesmo de máscara, fazer visita, a gente podia oferecer isso para ela. Oferecer esse tour virtual, podia ter mais pessoas, inclusive, assistindo. E a gente ia mostrando ali o apartamento, ia falando junto com as imagens. Era como se estivesse dentro do imóvel. Muito interessante. Então, eu vou te fazer também uma pergunta. Hoje, por que escolher a profissão de corretor de imóveis? O que você responderia se alguém lhe perguntasse isso? Então, quando eu fiz o meu Cresce, foi no momento que eu tirei em São Paulo, foi no momento que eu estava saindo de um casamento, do meu primeiro casamento, onde eu tinha iniciado esse casamento com 16 anos. E 10 anos depois, com 26 anos, eu estava muito jovem, com uma filha de 3 anos. Eu não tive a oportunidade de terminar o ensino médio e começar uma graduação. E aí eu fiz o Cresce lá atrás, nessa época, em 2004, visando ter uma nova profissão para poder atuar futuramente. E o Cresce, ele exige, para a pessoa fazer o Cresce, hoje exige o ensino médio. Então, foi uma oportunidade que eu vi, né, de estar tendo a minha renda com uma independência, com uma autonomia e fazer do meu jeito. Porque eu não gostava muito... Eu tinha trabalhado com carteira assinada, mas eu sempre trabalhei com vendas anteriormente. E se eu vendo um celular, eu vendo uma lingerie, por que não um imóvel, né? Lógico. Então, eu acho que quem tem esse tino de comercial, que gosta de trabalhar com o público, é muito interessante o mercado imobiliário para você que tem bons relacionamentos poder estar atuando nessa área. Mas não basta querer, né? Como a gente falou lá do início, precisa se qualificar. Porque o profissional, o corretor, ele precisa entender um pouquinho de arquitetura, ele precisa entender um pouquinho de documentação, de direito. Bastante, principalmente na área de documentação, ele precisa fazer bastante cursos para se atualizar. Ele precisa entender como é que funciona o metro quadrado, como é que funciona essa questão de planta. Então, você vai, assim, não é de um dia para a noite que a gente conhece tudo, né? Tem que estar sempre se atualizando. Então, hoje, eu diria para uma pessoa que quer trabalhar no mercado imobiliário, né? Se ela tiver essa vontade e esse interesse de trabalhar com o público, eu acho que é uma grande oportunidade de fazer negócios e de ter uma renda melhor do que a pessoa que fica ali trabalhando, assim, por exemplo, alguém que trabalha com vendas, trabalha num shopping. Aí ela vai ali, vai ter uma carteira assinada e vai ter aquele valor sempre fixo. Na corretagem, você tem a possibilidade de fazer um negócio que vai mudar a sua vida. E se souber fazer, se souber investir, porque não basta somente fazer uma venda e gastar tudo e achar que vai ser no dia seguinte vai ser igual. Então, tem que ter uma boa administração financeira, tem que ter esse conhecimento de como saber investir o dinheiro, como saber guardar o dinheiro. Porque a gente, como autônomo, assim como o corretor e o advogado, ele só ganha quando ele faz negócio, por negócios efetivados. Entendeu?
Interessante. O que acontece? Você também mencionou que, agora há pouco, né, que foi basicamente uma mudança de vida, né, em um momento complicado. E a gente já tinha conversado anteriormente, né, e você havia dito também que chegou a sair na capa da revista Veja Rio como a melhor corretora do Rio em um determinado ano que eu não me recordo agora. Conta pra gente essa história, essa virada de chave na sua vida, essa superação até chegar a esse ponto lá e hoje delegada do CREA. Conta pra gente que do Cresce. Conta pra gente que com certeza isso vai ser inspirador para muita gente. Então, quando eu me separei em 2003, minha filha tinha 3 anos e eu estava vindo de um relacionamento de 10 anos e somente com ensino médio. E eu atuei dentro de uma imobiliária como secretária, eu vi os corretores trabalhando, falei, vou tirar meu Cresce e se em algum momento eu precisar, eu tenho futuramente uma profissão para atuar. Lá em São Paulo ainda. Eu tinha o ensino médio, engravidei, né, desse meu namorado depois da gente se casar, não foi antes da... A gente começou a namorar, eu estava no ensino médio quando eu conheci. Engravidei, tive filho e me separei com uma vítima de violência doméstica e não quis ficar no mesmo lugar onde eu estava atuando eu estava com medo, como a gente vê hoje, né, muitos casos aí de feminicídio. Eu fiquei com um receio de ficar no mesmo local onde o pai da minha filha morava. E eu resolvi fazer essa mudança de estado. Escolhi um estado para me mudar, que foi o Rio de Janeiro. Não tenho família nenhuma aqui. E resolvi, quando eu me mudei, eu resolvi atuar numa nova profissão. Já que eu estava mudando de cidade, de estado, também mudar de profissão e iniciar nessa profissão que eu já tinha feito Cresce. E eu comecei procurando. Há 20 anos atrás, os anúncios eram feitos através do jornal O Globo. No jornal, você abria o jornal e olhava os anúncios das imobiliárias. Então, eu abri um jornal e vi o anúncio do Globo. Na época, era a Patrimóvel, uma das empresas que mais fazia anúncios classificados. Eu olhei os anúncios, liguei para o telefone, um diretor de lá de Ipanema me atendeu e falou, vem trabalhar com a gente, você já tem o Cresce, né? Eu tinha esse interesse em estar vindo atuar na corretagem. E ele me convidou para ir trabalhar em Ipanema. E eu morava no Recreio, eu falei, é inviável para mim sair do Recreio para ir para Ipanema. E perguntei para ele, porque em frente ao Barra Shopping existia uma sede da Patrimóvel, que era uma das maiores imobiliárias no mercado. E nessa época era 2.000 corretores no mercado imobiliário. Então, assim, o mercado de lançamento era muito grande, estava em alta. Depois disso, eu entrei em 2006 na Patrimóvel, fiquei até 2009 como corretora lá. E depois fui para a Lopes, que foi uma empresa que veio de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em 2009 eu fui para a Lopes e fiquei lá até 2014, mais ou menos. E durante todo esse período eu fui me atualizando e fui crescendo dentro do mercado imobiliário também, como gerente, como coordenadora, gerente de produto. E em 2011 eu já vinha de um período de grandes vendas, né, de mercado de alto padrão. Quando você faz uma venda de um imóvel grande, faz diferença no VGV, que é o volume geral de vendas da imobiliária. E você aparece no ranking como campeão de vendas. Então, eu vinha já numa sequência de vendas como campeã de vendas. E a Veja resolveu procurar a Lopes na época, para pedir uma indicação de um profissional que estava se destacando, que eles queriam falar do mercado imobiliário, porque estava acontecendo em alguns estados esse tipo de matéria. E aí a Lopes me procurou, já me indicou e falou, fala com a jornalista da Veja e conta um pouco da sua história, você tem interesse de falar? Tudo bem. Aceitei marcar essa entrevista com a Veja. E durante a entrevista, eu sugeri à jornalista de fazer essa mesma entrevista com outros profissionais de outras imobiliárias, porque as imobiliárias na Barra da Tijuca praticamente era um quadrilátero. Era Patrimóvel, Lopes, Brasil Brokers e tinha uma outra imobiliária agora que... Cirela. Ficava essas 4, tudo naquele pedaço ali, do Le Monde, Barra Shopping, e do outro lado da calçada ali a Lopes e a Patrimóvel.
E aí ela achou legal a ideia, passei o telefone de outras pessoas que estavam também no ranking, assim, alto, ela entrevistou e saiu essa matéria aí na capa da Veja, que foi um divisor de águas, assim, na minha vida, essa matéria, porque foi muito procurada por clientes investidores que já viram ali a seriedade, né, da revista, já tinha esse respaldo, né, de uma revista estar entrevistando um profissional qualificado e que trazia essa segurança, né? De um profissional que trabalhava com ética. Então, eu tive muitos clientes, principalmente famosos, me procurando em função da revista Veja. E foi uma matéria que foi da Veja Rio, mas, assim, eu tive contato de pessoas de outros estados que veio através de indicação, querendo comprar imóvel no Rio. E até hoje, a gente está em 2024, são 13 anos, eu continuo colhendo ainda frutos dessa matéria. Até hoje as pessoas falam dela. Que bacana, muito bom. Mais de 13 anos. Muito bom mesmo. E isso tudo, assim, a sua filha hoje tem quantos anos? Minha filha hoje vai fazer 25 anos, tem 24 anos, está terminando a faculdade. E eu resolvi fazer, durante todo esse período, desde que eu vim para o Rio, que ela era bem pequena, eu fiz todo o meu investimento nela. Então, para dar uma boa escola, um curso de inglês legal, para que ela, pelo menos, quando concluísse o ensino médio, conseguisse entrar numa universidade, né? E coisa que eu tive que parar quando eu engravidei. E aí, quando ela entrou para uma universidade pública, que ela passou para uma universidade federal, eu fiquei feliz da vida, assim, duplamente, né? Primeiro, porque eu não ia ter aquela despesa com faculdade, por ela estar entrando numa universidade pública. E depois na hora que ela passou, ela já falou: mãe, agora é o seu momento, invista em você, faça o que você queria fazer. E o que você precisar, eu vou estar aqui para te apoiar. Eu falei: nossa, mas eu estou mais de 20 anos fora do mercado e começar a estudar agora, não sei se eu vou conseguir acompanhar, porque houve mudança da língua portuguesa, houve muitas mudanças da época que eu fui mãe até a volta de estar voltando para a faculdade. Durante a pandemia, eu me matriculei na faculdade e entrou a pandemia. Então, foi essa adaptação do online também que teve. Sim. A universidade particular, eu fiz a faculdade de Direito numa faculdade particular e ela imediatamente, praticamente, assim, dentro de no máximo 3 meses, já estava com tudo funcionando. Diferente das universidades públicas, né? Que minha filha, praticamente, ela quase trancou a faculdade porque estava inviável, não tinha nenhum suporte. Então, para mim, voltar a estudar me trouxe muito mais segurança, muito mais credibilidade, ainda mais que eu já tinha aí com a Veja lá atrás. E a partir do momento que eu comecei a fazer faculdade de Direito, que eu fui tendo mais conhecimento, fui tendo mais segurança nos atendimentos, mais credibilidade com o cliente, que estava ali falando com alguém que não tinha só experiência de corretagem, que é 20 anos, mas também esse conhecimento em direito, né? Então, fez toda a diferença para mim. E aí, agora, terminei a faculdade, já estou emendando no mestrado. Maravilha. Mestrado em quê? Em Direito Tributário. Que é a área tributária e imobiliária, elas conversam muito. Durante o período que eu fiz a faculdade de Direito, meu TCC eu escolhi falar sobre sobre o ITBI na compra e venda de imóvel. Então, como foi uma área escolhida de tributário com imobiliário, eu quis dar continuidade. Durante a prova da OAB, eu escolhi para a segunda fase também Direito Tributário e fiz todo o estudo atualizado da reforma tributária e as coisas foram acontecendo. Surgiu essa vaga, que é uma possibilidade de um mestrado internacional. Como meu marido também é português, né? A gente tem imóvel, a família dele é de Portugal. Eu resolvi me matricular já para um mestrado internacional, que se eu quiser futuramente mudar de país e estar atuando fora do Brasil, eu também tenho essa possibilidade, que tem validade desse mestrado aqui e fora, em Portugal. Interessante. Bom, você comentou também acerca da reforma tributária e é impossível a gente não falar disso porque o setor imobiliário ele foi duramente afetado, né? E o que acontece? Até a questão de herança hoje, né, está sendo uma coisa que, na minha opinião, sinceramente, é um atraso total
acho que a gente deu um salto triplo carpado no medieval, porque a herança é um direito legítimo, não tem que se tributar a herança. Seja de um caixote que eu queira deixar para o meu filho, ou seja uma mansão. Muito se fala, mas em países desenvolvidos se taxa a herança. Sim, mas você tem um limite de isenção de milhões de dólares. Nos Estados Unidos tem aquele site American Tax, que lá você começa a pagar imposto em patrimônios a partir de 20 milhões de dólares. É muito dinheiro. Então você acaba pegando uma quantidade ínfima da população. E aqui no Brasil esse imposto sobre herança vai pegar, pelo amor de Deus, vai pegar até casinha de cachorro, pelo que eu estou vendo. E como que o Cresce se posiciona acerca dessa questão da reforma tributária e desses impostos que foram para a lua agora? Então, o Cresce, ele está muito unido, né? O Conselho dentro do Brasil todo, junto com o COFES. E durante esse período aí que estava sendo tratado, né, dessa PL, da reforma tributária, o Cresce já se movimentou junto com o COFES para estar buscando apoio dos parlamentares para mudar um pouco isso, porque a gente sabe que afetaria diretamente tanto nas locações como na compra e venda. Hoje em dia o governo está querendo aumentar a arrecadação deles a qualquer custo, né? E não está muito pensando de que forma isso vai acontecer e quem vai afetar. Então, hoje, tirando a bancada do agro, que é uma das maiores bancadas que tem, né, no Congresso, a segunda maior bancada é a do área imobiliária. Então, a gente tem muito apoio de parlamentares e está fazendo uma força aí para que, principalmente agora nesse período de eleição, né, que a gente consiga fazer algumas mudanças para que algumas coisas que estão nessas propostas não sejam aprovadas. Mas isso depende de força política e também de lei, né? Porque tudo precisa de aprovação de lei. O Cresce, o Conselho, a função dele é fiscalizar, mas a gente tem essa força também política de estar pressionando esses políticos para que não aprovem algumas coisas. E esperamos conseguir aí com essa bancada conseguir fazer com que algum desses projetos não vão adiante. Mas é legal, é interessante, é necessário também, porque isso aí pode matar um setor. Você não pode sair jogando alíquotas a esmo, porque isso vai trazer consequências devastadoras. E um setor que gera muita renda pode até ficar comprometido. Você imagina as consequências de alíquotas na Lua em um momento que o Brasil ainda se recupera de todas as perdas do passado. A gente teve uma pandemia no meio de uma crise que já vinha. Essa crise ainda não se foi, ainda jogou-se uma crise em cima da crise. E agora uma reforma tributária que dispara impostos não é uma combinação nada recomendável, né? Mas, enfim, a gente espera. Eu fico feliz de saber que o Cresce está se articulando nesse sentido para poder viabilizar mudanças nesse processo e até impedir que outras coisas saiam. No entanto, é sempre importante que a gente deixe alguns recados para a nossa sociedade e você, como autoridade no assunto, eu acho que é a pessoa ideal. Como a gente sempre faz aqui, essa câmera é sua e aqui você vai poder mandar à vontade o seu recado para os nossos assistentes, né? Aqueles que nos assistem, nosso público. Então, fique à vontade, porque a casa é sua. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar um recado para vocês. Você que está em busca de comprar um imóvel, exija do profissional que você procurar que ele apresente a identidade dele profissional e que ele mostre que ele é um corretor. E se você, ainda assim, com esse documento, você tiver dúvida, você entra em contato com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Tem uma delegacia em cada bairro. A gente tem delegacia no Recreio, na Barra, em vários lugares do Rio de Janeiro, no estado todo. E se outras pessoas de outros estados também estiverem assistindo, né, como esse podcast tem um alcance muito grande, pode acontecer de outras pessoas de outros estados. Então, vocês vão ter esse acesso ao conselho. Procurem saber a informação desses profissionais, porque o profissional que tem ética, ele está limpo no conselho ali,
trabalha com ética, com uma boa qualificação. Mas existe, infelizmente, em todas as profissões, profissionais de má fé, e muitas vezes nem está credenciado no conselho. E quando você for comprar um imóvel com alguém, procure um profissional qualificado, porque ele tem essa responsabilidade civil, como foi falado aqui. E você pode ter o auxílio do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis a seu favor. Você pode entrar com um processo ético profissional junto ao conselho, apresentar qual foi a falha desse profissional, agendar junto ao conselho, mediante toda essa juntada de documentação que você tenha, prints de WhatsApp, contratos de locação ou de compra e venda, o que tiver de documentação, depósito, e procura o conselho e procura saber se esse profissional, caso ele tenha falhado com você, o conselho vai agendar, vai citar esse profissional para marcar uma audiência de conciliação dentro do conselho, junto com a pessoa que se sentiu lesada, e tentar resolver isso internamente, porque isso acontece no mercado. Existem pessoas que são profissionais e que trabalham errado, mas também existe profissionais que fazem o exercício legal da profissão, como um síndico. Um síndico não é corretor, então não procure o seu síndico do seu prédio, porque ele não é corretor. E ele está fazendo o exercício legal da profissão. O porteiro também não é corretor, ele não tem responsabilidade sobre o que ele fizer. Então procure um profissional qualificado que tenha o Cresce e que tenha essa responsabilidade. Esse é o meu recado. Perfeito. E para você que nos assiste, eu tenho uma recomendação. Se você, por acaso, possui 2 anos de experiência profissional na área de elétrica, na área de saúde, por exemplo, se você tem algum tipo de experiência no campo da estética, tendo 2 anos de experiência profissional comprovada, você consegue obter a sua certificação mediante uma avaliação através da Unicorp. Você pode focar o seu celular no QR Code que nós temos ao lado e você vai entrar em contato diretamente com a nossa equipe, que vai poder lhe orientar da melhor forma para que você consiga obter a sua certificação dentro da legalidade e devidamente reconhecida junto ao MEC. No mais, eu agradeço mais uma vez por você nos assistir, por você nos acompanhar. Vou pedir, como sempre, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre busca trazer profissionais de referência para nos enriquecer com conhecimento e informação da mais alta qualidade. Então fica sempre com a gente, porque aqui o papo é bora trabalhar. E a nossa remuneração sempre vai ser o seu engajamento. Um forte abraço.